eu preciso explicar para vocês como é que funciona a nossa engrenagem mental, tá? Não é como funciona a nossa memória. Eu vou falar isso mais para frente, tá? Como é que funciona a nossa memória, como é que a gente aprende, detalhes disso eu vou falar mais para frente. Mas eu quero mostrar para vocês como é que funciona a nossa cabeça em relação a concurso e a tudo na vida. Vamos lá. Eu vou vir aqui para minha tela em branco para mostrar isso para vocês, porque é muito interessante, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha só. Nossa mente, ela funciona assim. Nossa mente, ela funciona assim. Epa, desfaça aqui. Nossa mente, ela funciona assim. Você tem um potencial, certo? Um potencial. Veja, ninguém sabe qual é o próprio potencial. Você não sabe o que é que você pode e o que você não pode fazer. Geralmente, esse potencial aqui é muito maior do que a gente imagina. É muito maior do que a gente imagina. Mas, ao mesmo tempo, dentro da nossa cabeça, existe algumas coisas chamadas crenças. Essas crenças aqui, elas podem fazer duas coisas. Elas podem limitar ou ampliar esse potencial. Limitar ou ampliar. Eu vou dar um exemplo prático disso que eu estou falando. E quando essa crença ela limita, por exemplo, esse potencial ou amplia, com base nisso, você age. Tá? Você age. E essa ação, ela gera, como toda ação, ela gera um resultado. E esse resultado, ele fortalece as crenças que você já tem. Então você tem uma crença, essa crença limita esse potencial ou amplia. Vamos trabalhar primeiro com a limitação. Vamos dizer que limitou. Com base nisso aí, você age. Essa ação gera um resultado. E esse resultado, ele reforça as próprias crenças que você já tem. Que limitam novamente o potencial, que geram ações, que dão resultados, que reforçam ainda mais essas crenças. Quer um exemplo disso? Quer um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo para você. Crença, número 1. Preciso, olha a crença, só passa em concurso quem estuda no mínimo 8 horas por dia. Essa é a crença. Essa crença, ela pega o potencial que tem em você. Potencial. Ela pega o potencial que tem em você e limita. Já dá uma limitada. Gerson, por que limita? Porque você está imaginando que todo resultado que você pode ter em concurso é baseado no tempo de estudo. Essa é uma crença. Eu sou aprovado de acordo com o meu tempo de estudo. Essa é uma crença que você tem. Exemplo. Um exemplo de uma crença. Tempo de estudo. E aí, o que é que você faz? Qual é a ação que você toma?
qual é a ação que você toma? Ora, se eu imagino que eu preciso estudar no mínimo 8 horas por dia, eu vou criar toda uma estratégia com um único objetivo: estudar 8 horas por dia. Essa é a ação que eu tomo. É uma ação baseada apenas no tempo. Então veja, mesmo que eu esteja muito cansado e estude sem absorver nada do conteúdo, não importa. Eu tenho que estudar 8 horas. Mesmo que eu não absorva. Para estudar 8 horas, eu vou pegar sempre as matérias mais fáceis. Porque eu tenho maior facilidade, não vou me cansar tanto. Então eu vou pegar as matérias mais fáceis, por exemplo. Veja, para estudar 8 horas, eu preciso contar, inclusive, quando eu estou assistindo uma aula. Mesmo que eu dê uma cochilada, uma pescada, porque eu estou cansado. Trabalho o dia todo e ainda tenho que estudar 8. É minha vida, né? E aí o que acontece? Todo o seu estudo, ele está voltado para o tempo de estudo. E ele não está voltado para o resultado. O que importa é o tempo de estudo e não o resultado. Você não tem preocupação aqui se você está acertando o seu desempenho, seu índice de acerto em questões, seu índice de acerto em simulado. Você não está preocupado com o dia da prova. Você está preocupado em estudar 8 horas por dia. Aí você vai fazer concurso. E o resultado nesse concurso é o seguinte. Olha só o resultado. Reprovação. Reprovou. Se você reprovou, qual é o que vem na sua mente? Um fortalecimento dessa crença. Olha, eu estudo 8 e não sou aprovado, então eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar 10. Eu tenho que estudar 11, eu tenho que estudar 12. Aí você faz esse ciclo todo de novo. Você faz novamente esse ciclo todo e é reprovado de novo. Aí você acha que você tem que estudar mais. Aí você faz o ciclo todo de novo e é reprovado de novo. Aí você faz o ciclo todo de novo. Chega uma hora que não dá. É uma crença que te limita. É uma crença que não vai dar resultado para você. Veja uma outra forma de pensar. Vamos ver uma outra crença agora. Vamos para uma segunda crença. Um abraço aqui para Tadeu. Me redescobri como ser humano neste módulo. Que bom, Tadeu. Fico muito feliz. Realmente esse módulo ele muda muito a forma de pensar, né? Em tudo na nossa vida. Vamos lá para uma outra crença. Olha só. Eu tenho uma crença que é a seguinte. Aqui está a minha crença. Que quanto mais eu for produtivo e mais questões eu acertar, eu serei aprovado. Então eu tenho que ser produtivo e eficiente, certo? E aí eu serei aprovado. Essa é uma crença que amplia seu potencial. E aí, as ações que eu vou tomar decorrente dessa crença, elas vão ser ações para que eu seja produtivo, eficiente e acerte questões. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou preocupado com o tempo de estudo? Não. Eu estou preocupado com o meu desempenho.
eu estou preocupado com o meu desempenho. Minha única preocupação é o seguinte: como eu posso ter um melhor desempenho sendo eficiente, utilizando o melhor de mim, utilizando a melhor relação custo-benefício? Quais as estratégias que eu preciso utilizar? E eu vou ensinar essas estratégias aqui para vocês, fiquem tranquilos. Quais as melhores estratégias que eu posso utilizar para ter o máximo de desempenho? Quais as estratégias que eu tenho que fazer para acertar mais questões? Então, todo o meu foco nas minhas ações é só um. É acertar mais questões. Mais e mais questões. E aí, você já mediu o seu desempenho. Você sabe, olha, eu estou acertando 75% das questões daquela banca, das análises que eu faço. E aí você vê um resultado aqui. Um resultado. Nesse resultado, você pode até reprovar. Você pode reprovar aqui. Porque, tipo, vamos dizer que lá nos seus estudos você está com 75%. Para passar, você precisa desse 75%. Mas no dia da prova, você conseguiu 60%. Qual é a conclusão lógica que você vai ter aqui? Veja, se eu melhorar as minhas estratégias, se eu conseguir ser mais produtivo, se eu treinar mais questões, meu percentual aumenta e eu sou aprovado. Aí você começa a repetir o mesmo ciclo. Só que é um ciclo em que sua crença potencializa, amplia o seu potencial. Então você roda esse ciclo todo e aí o seu 60 foi para 65. Aí você roda esse ciclo todo, o seu 65 foi para 70. Aí você roda esse ciclo todo, melhorou mais, você roda o ciclo todo novamente e chega uma hora que você é aprovado. Porque o seu objetivo não era tempo. Não era aumentar o tempo. Seu objetivo era aumentar o seu desempenho. Então veja, duas crenças totalmente diferentes e que levam a resultados e espirais diferentes. Uma é uma espiral que só vai prejudicar a sua vida e outra é uma espiral que vai melhorar o seu desempenho. A nossa mente funciona assim. Essas crenças informam o nosso potencial, que levam as nossas ações, que dão os resultados. Se você sabe que a sua mente funciona assim, vou voltar aqui para mim. Então, se você sabe que sua mente funciona assim, você vai estruturar toda a sua estratégia de estudos para isso. A gente vai aprofundar em aspectos do que eu falei aqui durante esse módulo. Mas tenha isso em mente. Saiba como sua mente funciona.